Você já parou para pensar na história por trás daquela lata de ervilhas ou daquele pote de geleia na sua despensa? Parece algo tão comum, tão presente no nosso dia a dia, mas a verdade é que essa tecnologia revolucionou o mundo e nasceu de uma necessidade desesperada em meio a uma das maiores guerras da história. E tudo começou com um confeiteiro francês e um desafio lançado por ninguém menos que Napoleão Bonaparte. Estamos no início do século XIX, mais precisamente em 1809. Napoleão está no auge do seu poder, marchando com seu grande exército por toda a Europa. Ele tem uma máquina de guerra formidável, mas enfrenta um inimigo implacável e silencioso: a fome. Os soldados percorriam distâncias enormes, e a logística para alimentá-los era um pesadelo. Comida fresca estragava rapidamente, e os métodos tradicionais de conservação, como salgar ou secar a carne, não eram suficientes nem muito nutritivos. Doenças como o escorbuto, causado pela falta de vitamina C, dizimavam as tropas tanto quanto as balas inimigas. Napoleão sabia que um exército marcha sobre seu estômago. Para vencer as batalhas, ele precisava primeiro vencer a deterioração dos alimentos. Foi então que o governo francês, sob ordens de Napoleão, lançou um desafio público com um prêmio considerável de 12.000 francos. O objetivo era encontrar um método eficaz para preservar grandes quantidades de comida por longos períodos. A proposta atraiu inventores de toda a França, mas quem realmente mudaria o curso da história não era um cientista renomado, e sim um homem de negócios com um talento especial para doces. O confeiteiro Nicolas Appert já era conhecido por suas habilidades na cozinha. Ele tinha uma confeitaria e uma destilaria em Paris e era um observador atento. Ele notou que os alimentos, quando aquecidos e selados em recipientes que não permitiam a entrada de ar, pareciam durar muito mais tempo. Era uma ideia simples, mas ninguém a tinha sistematizado antes. Movido pela promessa do prêmio e pelo desafio patriótico, Appert dedicou anos de sua vida a experimentar. Ele testou de tudo: carnes, legumes, sopas, sucos e até leite. Sua cozinha se tornou um verdadeiro laboratório. O método que ele desenvolveu era metódico e genial em sua simplicidade. Primeiro, ele colocava os alimentos, já cozidos ou parcialmente cozidos, dentro de garrafas de vidro de boca larga, muito parecidas com garrafas de champanhe. Ele enchia as garrafas até o topo, deixando o mínimo de ar possível. Em seguida, ele as selava cuidadosamente com rolhas de cortiça, reforçadas com arame e cera, para garantir uma vedação hermética, ou seja, a prova de ar. O passo final era o mais importante. Ele mergulhava essas garrafas em água fervente por um tempo determinado, que variava de acordo com o tipo de alimento. Era um processo que hoje conhecemos como banho-maria. O resultado foi surpreendente. Os alimentos dentro dos frascos de Appert permaneciam frescos e saborosos por meses, às vezes até anos. Em 1809, depois de quase 15 anos de testes, ele apresentou sua invenção ao governo francês. Uma comissão foi formada para avaliar o método. Os frascos foram enviados em viagens marítimas, armazenados em condições adversas, e quando abertos, a comida ainda estava perfeitamente comestível. A Marinha Francesa testou suas sopas, carnes e vegetais em conserva. E os resultados foram um sucesso. Appert finalmente recebeu seu prêmio em 1810 e, como parte do acordo, publicou um livro detalhando seu processo, intitulado A Arte de Conservar Todas as Substâncias Animais e Vegetais, por vários anos. A invenção de Nicolas Appert, que ficou conhecida como apertização, foi uma revolução. Ela não apenas ajudou a alimentar as tropas de Napoleão, mas também lançou as bases para a indústria de alimentos moderna. Pela primeira vez na história, as pessoas podiam consumir alimentos fora de sua estação de colheita e transportá-los para lugares distantes, sem que estragassem. Era o fim da tirania das estações e da geografia na alimentação. O mais curioso de tudo isso é que Nicolas Appert não fazia a menor ideia do porquê seu método funcionava.
Ele operava por pura observação e experimentação. Ele acreditava que era a ausência de ar que preservava a comida. A verdadeira explicação científica só viria mais de 50 anos depois, com os trabalhos de outro gênio francês, Louis Pasteur. Foi Pasteur quem desenvolveu a teoria dos germes, provando que eram os micro-organismos invisíveis, como bactérias e fungos, os responsáveis pela deterioração dos alimentos. O calor do processo de Epworth, na verdade, matava esses micro-organismos, e a vedação hermética impedia que novos germes entrassem e contaminassem a comida. O processo que hoje chamamos de pasteurização é um refinamento direto do princípio descoberto por Epworth. Ou seja, Epworth inventou a solução sem conhecer o problema real. Mas a história da comida em conserva não para nos frascos de vidro. Logo após a invenção de Epworth, do outro lado do Canal da Mancha, na Inglaterra, um inventor chamado Peter Duran teve uma ideia que tornaria o processo ainda mais prático. Em 1810, Durand patenteou o uso de um recipiente de ferro estanhado, ou seja, revestido com uma fina camada de estanho para evitar a ferrugem. Nasce a lata. As latas de metal eram mais leves, mais resistentes e menos propensas a quebrar do que os frágeis frascos de vidro de Epworth. Isso as tornava perfeitas para o transporte em massa e para o uso militar. No início, as latas eram feitas à mão, de chapas grossas de metal, e eram tão robustas que os soldados precisavam de baionetas ou até mesmo de martelo e cinzel para abri-las. O abridor de latas só seria inventado décadas depois. Mas, mesmo com essa dificuldade, a praticidade e a durabilidade das latas de metal garantiram seu sucesso. Elas se tornaram essenciais para exploradores, marinheiros e colonos que se aventuravam por novas terras. As latas alimentaram soldados na Guerra Civil Americana e nas duas guerras mundiais. Elas permitiram que expedições chegassem ao Ártico e ao Antártico. A comida enlatada se tornou um símbolo de progresso, de segurança e de modernidade. Com o tempo, a tecnologia foi se aprimorando. A produção de lata se tornou automatizada. Os materiais evoluíram para o aço e o alumínio, mais leves e seguros. A ciência da nutrição avançou, permitindo que os alimentos enlatados retivessem mais vitaminas e minerais. O que começou como uma solução para um problema militar se infiltrou em todas as esferas da nossa vida. Hoje, a conservação de alimentos é uma indústria global multibilionária. Pense nas prateleiras do seu supermercado. Elas estão repletas de produtos que existem graças ao princípio de Nicholas Appert. Feijão, milho, atum, sardinha, sopas, molhos, frutas em calda. Tudo isso é resultado direto daquela invenção nascida na cozinha de um confeiteiro francês. Mas o impacto vai muito além da conveniência. A conservação de alimentos é fundamental para a segurança alimentar global. Ela permite a criação de estoques de emergência para desastres naturais, o envio de ajuda humanitária para regiões em crise e a redução do desperdício de alimentos, já que permite que as colheitas sejam processadas e armazenadas, em vez de perdidas. E a evolução não parou. Da apertização e do enlatamento, surgiram outras tecnologias de conservação, como o congelamento, a liofilícia, ou que a secagem a frio usada em alimentos para astronautas, e as embalagens a vácuo. Cada uma dessas inovações é um degrau na escada que Epworth começou a construir. Hoje, quando enviamos astronautas para a Estação Espacial Internacional, eles levam comida processada e embalada, usando princípios descendentes diretos daquele método de 200 anos atrás. De um exército marchando pela Europa a um astronauta flutuando no espaço. A necessidade de ter comida segura e durável continua a mesma. Então, da próxima vez que você abrir uma lata de atum para fazer um sanduíche ou um pote de palmito para salada, lembre-se dessa jornada incrível. Lembre-se de Napoleão, preocupado em alimentar suas tropas. Lembre-se de Nicholas Appert, o confeiteiro curioso que, em sua cozinha, ferveu frascos de vidro e, sem saber, cozinhou o futuro da alimentação. Uma invenção que nasceu da guerra, foi aprimorada pela ciência e hoje garante que tenhamos comida segura e acessível
em nossas mesas. É a prova de que, às vezes, as maiores revoluções começam de forma simples, com uma boa ideia e a necessidade de resolver um problema. A conservação de alimentos não apenas venceu a fome nos campos de batalha, ela acabou vencendo o próprio tempo. Obrigado por assistir. Se você gostou de descobrir a história por trás dos objetos do nosso cotidiano, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!